nós estamos muito animados para compartilhar tudo isso com vocês. E para começar com o pé direito, vamos ter uma matéria exclusiva na exposição Hitchcock, Bastidores do Suspense, uma entrevista com Alexandre Alonso e um quadro de curiosidades com o tema Grandes Teorias da Conspiração. Bem legal, né, Laila? Eu fiquei bem animada para ir. Eu não consegui ir na exposição ainda, mas olhando assim, quem sabe eu consigo até ela sair daqui, né, de cartaz. Pra quem gosta de cinema, essa exposição vai ser um prato cheio. E agora nós vamos continuar falando de cinema, porque estamos aqui com ele, que com apenas 23 anos é cineasta, ator, produtor e diretor de arte. Seja muito bem-vindo, Alexandre Alonso. Muito obrigado, Laila. Eu que agradeço. Seja bem-vindo ao nosso primeiro programa, você é o nosso primeiro convidado. Espero que eu fique na memória de vocês. Tenho certeza que vai ficar. Olha só, o número 13, o primeiro filme dirigido por Alfred Hitchcock, foi feito quando ele tinha a mesma idade que você tem hoje. Como que é pra você, assim, ser tão novo, já ter uma carreira? Quando que você decidiu que queria seguir pro cinema? Olha, primeiro agradecer essa comparação. Assim, muito sinceramente, de chegar num mindset, assim, de falar, eu quero trabalhar com cinema. Acho que foi bem cedo. Eu comecei a fazer uns vídeos com um amigo meu, Matheus Marchetti, que inclusive até hoje a gente tem essa relação bastante estreita. A gente fez um filme agora, mas eu não vou me perder aqui na minha timeline. Eu sempre, quando criança, era uma criança meio doente da cabeça, assim. Eu cortava meus bonequinhos, pintava eles com tinta vermelha. E eu sempre marquei na minha cabeça e no relógio o tempo que as brincadeiras tinham que ter. Muito intuitivamente, assim. Eu falava, era uma brincadeira de terror, então ela não podia virar uma brincadeira de comédia. E eu ia criando um arco na minha cabeça daquilo. E eu ia matando os personagens conforme ia passando o tempo. E eu sabia que quando chegasse no final, tinha que sobreviver aquele personagem que para mim era o mais importante. Eu cresci grudado com televisão, assistindo televisão que nem doido e consumindo. Acho que eu passei essa chave, que minha irmã ainda nasceu numa era, né, bastante analógica. Acho que nós somos os últimos filhos dessa era analógica aí. A gente pegou essa transição aí do computador, então é muito diferente de, por exemplo, a minha irmã, que tem 12 anos de idade e já edita, já tem um conhecimento de cinema muito grande, de televisão muito grande. E você cresceu e virou cineasta, ator, produtor, diretor de arte. Qual é o seu preferido? Qual é a sua função que você mais gosta de exercer? É difícil. Eu gosto muito de atuar. Dirigir, por mais que eu tenha feito bastante, eu ainda me sinto às vezes um pouco acuado com direção. Eu diria que a produção ainda é um negócio que eu gosto de tocar bastante, assim. Acho que fazer cinema zero orçamento, um cinema de borda, exige muito brincar com várias funções. Acho que veio muito disso, assim, até essa necessidade veio muito antes do que um querer estar em várias funções, veio uma necessidade mesmo, né? Por não ter dinheiro, não ter patrocínio. Acho que é uma realidade que todos nós conhecemos no cinema brasileiro, nas mídias brasileiras. Então eu diria que é produzir, é atuar, mas ultimamente eu tenho brincado bem mais com direção de arte e adoro prostéticos também. Bem, você falou sobre direção de arte. A direção de arte é fundamental, né, em toda a produção audiovisual, seja cinema, seja TV. Mas quais são as principais dificuldades nessa área? Ainda mais com as câmeras HDs hoje, tipo, tão tecnológico, que mostra tudo, né? Tem que ser muito rico em detalhes. Eu acho que teve um tempo aí que você podia, né, fugir com algumas texturas, com algumas coisas que a gente não pode hoje, né? Eu acho que fazendo uma analogia sacana, assim, seria como se
o telespectador tá sempre no começo daquele filme A Origem, Inception, né? Ele tá sempre metendo a mão no carpete ali, né? Pra perceber que não é real. Eu acho que a maior dificuldade, para mim, pelo menos, e para muitas produções que eu vi, acaba sendo a comunicação, às vezes, do continuista com direção de arte, do que pode ser feito dentro de um orçamento. Eu acho que isso, às vezes, grita muito mais alto do que uma questão técnica, assim. Principalmente nessa da direção de arte, quando você tem uma ideia que você quer muito colocar ali, fisicalizar ela num ambiente, e você tem uma visão do diretor, você tem uma capacidade do que o produtor precisa fazer para que aquilo esteja organizado, e o que o diretor de arte está disposto a abrir mão ou sofrer para fazer acontecer dentro daquela visão. E o Hitchcock, ele tem um estilo bem definido, né? E você se inspira no Hitchcock? Tem algum filme que chamou muito a sua atenção? Eu não sou um mega aficionado por Hitchcock, mas eu acho que seria impossível não ser fã de Hitchcock, gostando de terror, de suspense. Acho que Vertigo é um filme que eu acho muito legal, Os Pássaros, mas tem um negócio no Psicose que me deixa muito louco, que é esse Norman Bates, que o Perkins faz. É um negócio muito sui generis, assim. Aquele cara ele tem essa presença que é menace, né? Assim, é uma coisa... Ele é um cara creepy, mas ao mesmo tempo você vê que ele é um personagem que eu acho que ele tem muita camada, assim, de ser muito castrado mesmo, assim. Ele tem essa coisa... Eu adoro esses personagens e esses filmes que tem... uma oposição, assim, de caráter. Você tem um cara que nem ele que consegue fazer aquelas maldades, consegue matar as pessoas daquele jeito, mas ao mesmo tempo vive assombrado pelos gritos de uma mãe que não tá lá. E eu acho que o Hitchcock tem um pouco disso, dessa loucura anunciada, tipo Psicose, às vezes é uma loucura um pouco menos anunciada, uma coisa mais paranoica, tipo Vertigo, ou mesmo no Pássaros, que você vê ali uma criação dos personagens e até um pouco, acho que, do método dele de preparação de atores, que funciona com um terror psicológico, mas muito, muito bem assistido, muito bem encaminhado, assim. Acho que a gente tem exemplos de outros diretores, porque o Hitchcock falava, né, que para ele ator é gado, né, ele só vai conduzindo. Tem muitos diretores que têm essa pegada. Com certeza não é a minha. Eu acho que nem é uma questão de falar pulso firme ou não. Óbvio que eu não vou comparar diretores tipo, dar tapa na cara do ator e fazer ele comer comida do chão com o método do Hitchcock. Eu acho coisas totalmente diferentes. E ideias totalmente diferentes, um com um não ator, né? Fátima Toledo, outro, a gente tá falando de mundos diferentes. Mas assim, eu acho que tem um negócio dele que é sutil, mas que não é sutil, não é nada sutil. Infelizmente, nosso tempo está acabando de entrevista. Foi muito bom conversar com você um pouquinho sobre a sua carreira e sobre o Alfred Hitchcock. Muito obrigada, Alexandre Alonso. Muito obrigado por ter vindo. Exatamente, primeira nossa estreia aqui do Panorama. E a gente agora vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar delas, as maiores teorias da conspiração do mundo das celebridades. Não sai daí.